13. O alto custo do acerto de contas. Certa noite, anos atrás, enquanto eu viajava pelo Yellowstone Park, sentei-me com outros turistas nas escadarias que apontavam para o denso crescimento de pinheiros e abetos. Neste instante, o animal que estávamos esperando ver, o terror da floresta, o urso pardo, apareceu na claridade das luzes e começou a devorar o lixo que havia sido jogado lá da cozinha de um dos hotéis. Um guarda florestal, Major Martindale, estava montado em um cavalo e conversava com os turistas interessados em ursos. Ele nos contou que o urso pardo pode vencer qualquer outro animal do mundo ocidental, apenas com a possível exceção do búfalo e do urso Kodiak. Todavia, observei que, naquela noite, houve um animal, e apenas um, que o urso pardo permitiu sair da floresta para comer com ele sob a claridade das luzes. Um gambá. O urso pardo sabia que poderia liquidar o gambá com um só golpe da sua pata poderosa. Por que ele não fez isso? Porque ele tinha descoberto por experiência própria que não valia a pena. Eu descobri isso também. Quando era menino de fazenda, eu fazia armadilhas para capturar gambás de 4 pernas ao longo das cercas vivas em Missouri. E quando me tornei homem, eu encontrei alguns gambás de 2 pernas nas calçadas de Nova York. Eu descobri, através de triste experiência, que não compensa mexer com nenhuma das 2 espécies. Quando odiamos nossos inimigos, lhes concedemos poder sobre nós. Poder sobre o nosso sono, nosso apetite, nossa pressão sanguínea, nossa saúde e nossa felicidade. Nossos inimigos dançariam de alegria se apenas soubessem como estão nos preocupando, nos dilacerando e se vingando de nós. Nosso ódio não os está machucando de maneira nenhuma, mas está transformando os nossos próprios dias e noites em uma confusão infernal. Quem você acha que disse isso? Se pessoas egoístas tentarem tirar vantagem de você, tire-as de sua lista, mas não tente acertar contas. Quando você tenta acertar as contas, você se machuca mais do que a outra pessoa. Essas palavras parecem ter sido pronunciadas por algum idealista visionário, mas não foram. Essas palavras apareceram em um boletim distribuído pelo Departamento de Polícia de Milwaukee. Como é que tentar acertar as contas machuca você? De muitas maneiras. De acordo com a revista Life, isso pode até arruinar a sua saúde. A característica principal da personalidade de pessoas com hipertensão é o ressentimento, disse a Life. Quando o ressentimento é crônico, seguem-se a hipertensão e problemas cardíacos crônicos. Assim, você pode entender que quando Jesus disse "ame seus inimigos", ele não estava apenas pregando ética pura. Ele estava também pregando medicina do século XXI, quando disse "perdoe 70 vezes 7". Jesus estava nos falando sobre como nos prevenir de pressão alta, problemas cardíacos, úlceras estomacais e muitas outras enfermidades. Recentemente, um de meus amigos teve um ataque do coração sério. Seu médico recomendou que ficasse na cama e pediu que não ficasse zangado sobre qualquer coisa, não importa o que acontecesse. Os médicos sabem que, se você tem um coração fraco, um ataque de raiva pode matá-lo. Eu falei que pode matá-lo? Um ataque de raiva matou o proprietário de um restaurante em Spokane, Washington, há alguns anos. Tenho na minha frente, agora, uma carta do coronel Jerry Swartout, então chefe do Departamento de Polícia em Spokane, dizendo: alguns anos atrás, William Falkenberg, um homem de 68 anos, proprietário de um restaurante aqui em Spokane, matou-se porque ficou furioso quando seu cozinheiro insistiu em tomar o café no Pires. O proprietário ficou tão indignado que pegou um revólver e começou a perseguir o cozinheiro, caindo morto de insuficiência cardíaca, com a mão ainda agarrada à arma. O relatório do coronel declarou que a raiva causou a insuficiência cardíaca. Quando Jesus disse, "ame seus inimigos", ele estava também nos falando sobre como melhorar a nossa aparência. Eu conheço pessoas, e você também, cujas faces estão enrugadas e endurecidas pela ira e desfiguradas pelo ressentimento. Todas as cirurgias cosméticas da cristandade não melhorariam nem metade das aparências, tanto quanto um coração cheio de perdão, ternura e amor. A ira destrói nossa habilidade de apreciar até a comida.
A Bíblia coloca desta maneira: melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi gordo e com ele o ódio. Nossos inimigos não esfregariam as mãos de alegria se soubesse que nossa ira por eles estivesse nos deixando exaustos, cansados e nervosos, arruinando a nossa aparência, nos causando problemas cardíacos e provavelmente encurtando nossa vida? Mesmo que não consigamos amar nossos inimigos, vamos pelo menos amar a nós mesmos. Vamos amar a nós mesmos a ponto de não permitir que nossos inimigos controlem nossa felicidade, nossa saúde e nossa aparência. Como Shakespeare expressou, não deixe uma fornalha ficar tão quente para seu inimigo a ponto de te queimar. Quando Jesus disse que deveríamos perdoar nossos inimigos 70 vezes 7, ele estava também falando sobre negócios. Por exemplo, enquanto escrevo, tenho em minha frente uma carta que recebi de George Rona, de Uppsala, Suécia. George Rona foi advogado durante anos em Viena, mas durante a Segunda Guerra Mundial fugiu para a Suécia. Ele não tinha nenhum dinheiro e precisava muito de trabalho. Visto que podia falar e escrever em diversas línguas, esperava conseguir uma posição como correspondente para alguma empresa de importação e exportação. A maioria das empresas respondeu que não tinha nenhuma necessidade de tais serviços por causa da guerra, mas que manteriam contato, e assim por diante. Um homem, entretanto, escreveu uma carta para George dizendo: "Não é verdade o que você pensa sobre o meu negócio. Você está errado e é insensato. Eu não preciso de nenhum correspondente. Mesmo que precisasse de um, não te contrataria porque você não consegue nem escrever bem em sueco. A sua carta está cheia de erros." Quando George Rona leu essa carta, ficou tão irado quanto o pato Donald. O que é que este homem quis dizer quanto a ele não conseguir escrever em sueco? Por que a carta que este mesmo sueco escreveu estava cheia de erros? Assim, George Rona começou a escrever uma carta com o intuito de irritar este homem. Então, fez uma pausa. Ele disse a si mesmo: "Espera um pouco. Como é que eu sei que este homem não está certo? Eu estudei sueco, porém, não é a minha língua natal, portanto, talvez eu cometa erros que nem sei. Se isso está acontecendo, então preciso estudar ainda mais, se quiser mesmo conseguir um emprego." Este homem me fez um favor, mesmo sem querer. O simples fato de expressar-se em termos desagradáveis não altera minha dívida com ele. Por isso, vou escrever para agradecer o que ele fez. Assim, George Rona rasgou a carta irada que havia escrito e escreveu outra que dizia: "Foi muito gentil de sua parte ter o trabalho de me escrever, especialmente quando o senhor não necessita de um correspondente. Sinto muito por estar enganado sobre a sua empresa. A razão de eu ter lhe escrito foi uma pesquisa em que seu nome foi citado como um líder na sua área. Eu não sabia que havia cometido erros gramaticais em minha carta. Estou aborrecido e envergonhado com isso. Agora vou me esforçar mais diligentemente ao estudo da língua sueca e tentar corrigir os meus erros. Quero agradecer-lhe por me ajudar a ingressar na estrada do autoaperfeiçoamento." Depois de alguns dias, George Rona recebeu outra carta deste homem pedindo-lhe para ir vê-lo. Rona foi e conseguiu um emprego. George Rona descobriu por si mesmo que a resposta branda desvia o furor. Nós podemos não ser santos o suficiente para amar os nossos inimigos, mas, em consideração à nossa própria saúde e felicidade, vamos pelo menos perdoá-los e esquecê-los. Essa é a coisa certa a fazer. Ser ofendido ou roubado, disse Confúcio, não significa nada a não ser que você se lembre do que aconteceu. Eu perguntei uma vez ao filho do general Eisenhower, John, se o seu pai já havia alimentado ressentimentos. "Não", ele respondeu. "Meu pai nunca desperdiça nenhum minuto pensando sobre as pessoas que ele não gosta." Há um ditado antigo que diz que tolo é o homem que não consegue ficar zangado, mas sábio é o homem que não se deixa ficar zangado. Essa era a filosofia de William J. Gaynor, antigo prefeito de Nova York. Intensamente denunciado pela imprensa, ele foi baleado por um maníaco e quase morreu. Quando estava hospitalizado, lutando pela vida, disse: "Hoje à noite eu perdoo tudo e todos." Isto é ser idealista demais? Doçura e luz em demasia? Se a resposta for sim, vamos nos voltar para o conselho do grande filósofo alemão Schopenhauer, autor de Estudos sobre o Pessimismo.
Ele considerava a vida como uma aventura fútil e dolorosa. A melancolia foi inspirada por ele na sua caminhada. Todavia, da profundidade do seu desespero, Schopenhauer disse: se for possível, não devemos sentir nenhuma animosidade por ninguém. Perguntei uma vez a Bernard Baruch, o homem que foi consultor de confiança de 6 presidentes, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt e Truman, se os ataques dos seus inimigos já o haviam perturbado. Nenhum homem pode me humilhar ou perturbar, ele replicou. Eu não permitirei que ele o faça. Ninguém pode humilhá-lo ou perturbá-lo e nem a mim, a menos que permitamos. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me machucam. Ao longo da história, a humanidade tem acendido velas para indivíduos parecidos com Cristo, que não guardaram nenhuma mágoa contra seus inimigos. Muitas vezes visitei o Parque Nacional de Jasper, no Canadá, e contemplei uma das montanhas mais bonitas do Ocidente. Uma montanha cujo nome foi dado em homenagem a Edith Cavell, a enfermeira britânica que foi caminhando para sua morte como uma santa diante do pelotão de fuzilamento alemão em 12 de outubro de 1915. Seu crime? Ela havia escondido, alimentado e cuidado de soldados franceses e ingleses feridos em sua casa na Bélgica e os havia ajudado a fugir para a Holanda. Quando o capelão inglês entrou na sua cela para prepará-la para a morte na prisão militar em Bruxelas, naquela manhã de outubro, Edith Cavell proferiu 2 frases que foram preservadas em bronze e granito. Eu percebi que patriotismo não é o suficiente. Não devo ter nenhum ódio ou amargura para com nenhuma pessoa. 4 anos mais tarde, seu corpo foi removido para a Inglaterra e foram realizadas cerimônias fúnebres na abadia de Westminster. Certa vez passei um ano em Londres. Parei várias vezes em frente da estátua de Edith Cavell, localizada do lado oposto da National Portrait Gallery, e li suas palavras imortais gravadas em granito. Eu percebi que patriotismo não é o suficiente. Não devo ter nenhum ódio ou amargura para com nenhuma pessoa. A única maneira de perdoar e esquecer os nossos inimigos é se deixar absorver por alguma causa infinitamente maior que nós mesmos. Então, os insultos e as inimizades com que nos deparamos não terão importância porque nós não estaremos preocupados com outras coisas, apenas com a nossa causa. Peguemos como exemplo um evento bem dramático que quase aconteceu nos Pinheirais do Mississippi em 1918. Um linchamento. Lawrence Jones, um professor e pregador negro, quase foi linchado. Há alguns anos, visitei a escola que Lawrence Jones fundou, a Piney Woods Country School, e dei uma palestra ao corpo discente. Atualmente, essa escola é conhecida nacionalmente, porém o incidente que vou relatar ocorreu muitos anos antes, nos dias altamente críticos da Primeira Guerra Mundial. Havia se espalhado um rumor no Mississippi Central de que os alemães estariam tirando os negros do torpor e os incitando à rebelião. Lawrence Jones, o homem que ia ser linchado, era negro, como já mencionei, e foi acusado de estimular a sua raça à insurreição. Um grupo de homens brancos, parado fora da igreja, ouviu Lawrence Jones gritando para a sua congregação: "A vida é uma batalha na qual todo negro deve cingir-se com a sua armadura e lutar pela sua sobrevivência e pelo seu sucesso." Lutar. Armadura. Basta. Galopando pela noite, os jovens brancos irados juntaram uma multidão, retornaram à igreja, amarraram o pregador, o arrastaram por 1,5 quilômetros pela rua, o colocaram em cima de um monte de gravetos, acenderam fósforos e estavam prestes a enforcá-lo e queimá-lo ao mesmo tempo, quando alguém gritou: "Vamos deixá-lo falar pela última vez antes que ele queime." "Discurso! Discurso!" Lawrence Jones falou de cima dos gravetos com uma corda ao redor do pescoço. Falou pela sua vida e pela sua causa. Ele formou-se na Universidade de Iowa em 1907. Seu caráter excelente, sua erudição e sua habilidade musical o fizeram popular tanto com os alunos quanto na faculdade. Depois de formado, recusou a oferta de um empresário do ramo hoteleiro de treiná-lo para os negócios e também recusou a oferta de um senhor rico para custear sua educação musical. Por quê? Porque ele estava empolgado com uma visão.
A leitura da história da vida de Booker T. Washington o inspirou a dedicar sua própria vida a educar os membros destituídos e analfabetos de sua raça. Assim, ele foi para a zona mais atrasada que conseguiu encontrar no sul, um local a 40 quilômetros de Jackson, Mississippi. Hipotecando seu relógio por $1,65, iniciou a sua escola em uma clareira com um tronco como carteira. Lawrence Jones contou aos homens zangados que estavam esperando para linchá-lo sobre a luta que teve para educar esses meninos e meninas sem instrução e treiná-los para serem bons fazendeiros, mecânicos, cozinheiros e zeladores. Ele contou sobre os homens brancos que o haviam ajudado em sua luta para estabelecer a Piney Woods Country School. Homens brancos que haviam lhe dado terra, madeira e porcos, vacas e dinheiro para ajudá-lo a continuar seu trabalho educacional. Mais tarde, quando perguntaram a Lawrence Jones se ele não odiava os homens que o haviam arrastado pela rua para enforcá-lo e queimá-lo, ele respondeu que estava ocupado demais com a sua causa para odiar. Absorvido demais em algo maior que ele mesmo. Não tenho tempo para rixas, disse ele. Nenhum tempo para arrependimentos e nenhum homem pode me rebaixar o suficiente para odiá-lo. Enquanto Lawrence Jones falava, com uma eloquência sincera e comovente, enquanto ele implorava, não por si mesmo, mas pela sua causa, a multidão começou a amolecer. Finalmente, um velho veterano confederado no meio da multidão disse: "Eu acredito que este rapaz está dizendo a verdade. Eu conheço os homens brancos cujos nomes ele mencionou. Ele está fazendo um bom trabalho. Nós cometemos um engano. Temos que ajudá-lo ao invés de enforcá-lo." O velho veterano confederado passou seu chapéu pela multidão e levantou uma contribuição de $52,40 dos mesmos homens que haviam se reunido ali para enforcar o fundador da Piney Woods Country School. O homem que disse: "Não tenho tempo para rixas, nenhum tempo para arrependimentos, e nenhum homem pode me rebaixar o suficiente para odiá-lo." Epíteto enfatizou, há 19 séculos, que colhemos aquilo que semeamos, e que, de alguma forma, o destino quase sempre nos faz pagar pelas nossas transgressões. Mais cedo ou mais tarde, disse Epíteto, todo homem pagará o preço dos seus próprios delitos. O homem que se lembrar disto não ficará zangado com ninguém, não se indignará com ninguém, não insultará ninguém, não acusará ninguém, não ofenderá ninguém e não odiará ninguém. Provavelmente nenhum outro homem na história americana foi mais denunciado, odiado e enganado do que Lincoln. Mas Lincoln, de acordo com a biografia clássica de Herndon, nunca julgou os homens pela sua simpatia ou antipatia por eles. Se determinado ato tivesse que ser realizado, ele entendia que o seu inimigo conseguiria fazê-lo tão bem quanto qualquer outra pessoa. Se um homem tivesse falado mal dele, ou fosse culpado por destratar alguém, mas fosse o homem mais indicado para a vaga, Lincoln lhe daria aquela vaga, assim como daria a um amigo. Eu acho que ele nunca tirou uma pessoa de alguma função porque ela era sua inimiga ou porque ele não gostava dela. Lincoln foi denunciado e insultado por alguns dos homens que ele havia apontado para os cargos de alto escalão. Homens como McClellan, Seward, Stanton e Chase. Todavia, de acordo com Herndon, seu sócio na advocacia, Lincoln acreditava que nenhum homem deveria ser elogiado pelo que fez, ou censurado pelo que fez ou não fez. Porque todos nós somos fruto das condições, das circunstâncias, do meio ambiente, da educação, dos hábitos adquiridos e da hereditariedade que moldam os homens como são e como serão para sempre. Talvez Lincoln estivesse certo. Se você e eu tivéssemos herdado as mesmas características físicas, mentais e emocionais que os nossos inimigos, e se a vida tivesse feito a nós o mesmo que fez a eles, nós agiríamos exatamente como eles. E não poderíamos fazer diferente. Vamos ser caridosos o suficiente para repetir a oração dos índios Sioux. Ó grande Espírito, livre-me de julgar e criticar um homem até que tenha andado em seus sapatos por 2 semanas. Assim, ao invés de odiar nossos inimigos, vamos ter compaixão por eles e agradecer a Deus porque a vida não nos fez como eles.
Ao invés de acumular condenação e vingança sobre nossos inimigos, vamos lhes oferecer nosso entendimento, nossa solidariedade, nossa ajuda, nosso perdão e nossas orações. Eu fui criado em uma família que lia as Escrituras ou repetia um versículo da Bíblia todas as noites. Então, se ajoelhava para fazer a oração da família. Eu ainda posso ouvir meu pai, numa solitária casa de fazenda em Missouri, repetindo estas palavras de Jesus. Palavras que continuarão a ser repetidas enquanto o homem amar os seus ideais. Ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te odeiam e ore por aqueles que te usam maldosamente e te perseguem. Meu pai tentou viver estas palavras de Jesus, e elas lhe deram uma paz interior que capitães e reis da terra têm buscado frequentemente em vão. Para cultivar uma atitude mental que lhe trará paz e felicidade, lembre-se que a regra número 2 é: nunca tentemos acertar contas com os nossos inimigos, porque se agirmos assim, nós iremos nos machucar muito mais do que eles. Vamos fazer como o general Eisenhower fez. Não vamos desperdiçar nenhum minuto pensando sobre as pessoas de quem não gostamos. 13. O alto custo do acerto de contas. Certa noite, anos atrás, enquanto eu viajava pelo Yellowstone Park, sentei-me com outros turistas nas escadarias que apontavam para o denso crescimento de pinheiros e abetos. Neste instante, o animal que estávamos esperando ver, o terror da floresta, o urso pardo, apareceu na claridade das luzes e começou a devorar o lixo que havia sido jogado lá da cozinha de um dos hotéis. Um guarda florestal, Major Martindale, estava montado em um cavalo e conversava com os turistas interessados em ursos. Ele nos contou que o urso pardo pode vencer qualquer outro animal do mundo ocidental, apenas com a possível exceção do búfalo e do urso Kodiak. Todavia, observei que, naquela noite, houve um animal, e apenas um, que o urso pardo permitiu sair da floresta para comer com ele sob a claridade das luzes. Um gambá. O urso pardo sabia que poderia liquidar o gambá com um só golpe da sua pata poderosa. Por que ele não fez isso? Porque ele tinha descoberto por experiência própria que não valia a pena. Eu descobri isso também. Quando era menino de fazenda, eu fazia armadilhas para capturar gambás de 4 pernas ao longo das cercas vivas em Missouri. E quando me tornei homem, eu encontrei alguns gambás de 2 pernas nas calçadas de Nova York. Eu descobri, através de triste experiência, que não compensa mexer com nenhuma das 2 espécies. Quando odiamos nossos inimigos, lhes concedemos poder sobre nós. Poder sobre o nosso sono, nosso apetite, nossa pressão sanguínea, nossa saúde e nossa felicidade. Nossos inimigos dançariam de alegria se apenas soubessem como estão nos preocupando, nos dilacerando e se vingando de nós. Nosso ódio não os está machucando de maneira nenhuma, mas está transformando os nossos próprios dias e noites em uma confusão infernal. Quem você acha que disse isso? Se pessoas egoístas tentarem tirar vantagem de você, tire-as de sua lista, mas não tente acertar contas. Quando você tenta acertar as contas, você se machuca mais do que a outra pessoa. Essas palavras parecem ter sido pronunciadas por algum idealista visionário, mas não foram. Essas palavras apareceram em um boletim distribuído pelo Departamento de Polícia de Milwaukee. Como é que tentar acertar as contas machuca você? De muitas maneiras. De acordo com a revista Life, isso pode até arruinar a sua saúde. A característica principal da personalidade de pessoas com hipertensão é o ressentimento, disse a Life. Quando o ressentimento é crônico, seguem-se a hipertensão e problemas cardíacos crônicos. Assim, você pode entender que quando Jesus disse "ame seus inimigos", ele não estava apenas pregando ética pura. Ele estava também pregando medicina do século XXI, quando disse "perdoe 70 vezes 7". Jesus estava nos falando sobre como nos prevenir de pressão alta, problemas cardíacos, úlceras estomacais e muitas outras enfermidades. Recentemente, um de meus amigos teve um ataque do coração sério. Seu médico recomendou que ficasse na cama e pediu que não ficasse zangado sobre qualquer coisa, não importa o que acontecesse.
Os médicos sabem que se você tem um coração fraco, um ataque de raiva pode matá-lo. Eu falei que pode matá-lo? Um ataque de raiva matou o proprietário de um restaurante em Spokane, Washington, há alguns anos. Tenho na minha frente, agora, uma carta do coronel Jerry Swartout, então chefe do departamento de polícia em Spokane, dizendo: alguns anos atrás, William Falkenberg, um homem de 68 anos, proprietário de um restaurante aqui em Spokane, matou-se porque ficou furioso quando seu cozinheiro insistiu em tomar o café no Pires. O proprietário ficou tão indignado que pegou um revólver e começou a perseguir o cozinheiro, caindo morto de insuficiência cardíaca, com a mão ainda agarrada à arma. O relatório do coronel declarou que a raiva causou a insuficiência cardíaca. Quando Jesus disse, ame seus inimigos, ele estava também nos falando sobre como melhorar a nossa aparência. Eu conheço pessoas, e você também, cujas faces estão enrugadas e endurecidas pela ira e desfiguradas pelo ressentimento. Todas as cirurgias cosméticas da cristandade não melhorariam nem metade das aparências, tanto quanto um coração cheio de perdão, ternura e amor. A ira destrói nossa habilidade de apreciar até a comida. A Bíblia coloca desta maneira: melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi gordo e com ele o ódio. Nossos inimigos não esfregariam as mãos de alegria se soubesse que nossa ira por eles estivesse nos deixando exaustos, cansados e nervosos, arruinando a nossa aparência, nos causando problemas cardíacos e provavelmente encurtando nossa vida. Mesmo que não consigamos amar nossos inimigos, vamos pelo menos amar a nós mesmos. Vamos amar a nós mesmos a ponto de não permitir que nossos inimigos controlem nossa felicidade, nossa saúde e nossa aparência. Como Shakespeare expressou, não deixe uma fornalha ficar tão quente para seu inimigo a ponto de te queimar. Quando Jesus disse que deveríamos perdoar nossos inimigos 70 vezes 7, ele estava também falando sobre negócios. Por exemplo, enquanto escrevo, tenho em minha frente uma carta que recebi de George Rona, de Uppsala, Suécia. George Rona foi advogado durante anos em Viena, mas durante a Segunda Guerra Mundial fugiu para a Suécia. Ele não tinha nenhum dinheiro e precisava muito de trabalho. Visto que podia falar e escrever em diversas línguas, esperava conseguir uma posição como correspondente para alguma empresa de importação e exportação. A maioria das empresas respondeu que não tinha nenhuma necessidade de tais serviços por causa da guerra, mas que manteriam contato, e assim por diante. Um homem, entretanto, escreveu uma carta para George dizendo: não é verdade o que você pensa sobre o meu negócio. Você está errado e é insensato. Eu não preciso de nenhum correspondente. Mesmo que precisasse de um, não te contrataria porque você não consegue nem escrever bem em sueco. A sua carta está cheia de erros. Quando George Rona leu essa carta, ficou tão irado quanto o pato Donald. O que é que este homem quis dizer quanto a ele não conseguir escrever em sueco? Por que a carta que este mesmo sueco escreveu estava cheia de erros? Assim, George Rona começou a escrever uma carta com o intuito de irritar este homem. Então, fez uma pausa. Ele disse a si mesmo: espera um pouco. Como é que eu sei que este homem não está certo? Eu estudei sueco, porém, não é a minha língua natal, portanto, talvez eu cometa erros que nem sei. Se isso está acontecendo, então preciso estudar ainda mais, se quiser mesmo conseguir um emprego. Este homem me fez um favor, mesmo sem querer. O simples fato de expressar-se em termos desagradáveis não altera minha dívida com ele. Por isso, vou escrever para agradecer o que ele fez. Assim, George Rona rasgou a carta irada que havia escrito e escreveu outra que dizia: foi muito gentil de sua parte ter o trabalho de me escrever, especialmente quando o senhor não necessita de um correspondente. Sinto muito por estar enganado sobre a sua empresa. A razão de eu ter lhe escrito foi uma pesquisa em que seu nome foi citado como um líder na sua área. Eu não sabia que havia cometido erros gramaticais em minha carta. Estou aborrecido e envergonhado com isso. Agora vou me esforçar mais diligentemente ao estudo da língua sueca e tentar corrigir os meus erros. Quero agradecer-lhe por me ajudar a ingressar na estrada do autoaperfeiçoamento. Depois de alguns dias, George Rona recebeu outra carta deste homem pedindo-lhe para ir vê-lo. Rona foi e conseguiu um emprego.
George Ronan descobriu por si mesmo que a resposta branda desvia o furor. Nós podemos não ser santos o suficiente para amar os nossos inimigos, mas, em consideração à nossa própria saúde e felicidade, vamos pelo menos perdoá-los e esquecê-los. Essa é a coisa certa a fazer. Ser ofendido ou roubado, disse Confúcio, não significa nada a não ser que você se lembre do que aconteceu. Eu perguntei uma vez ao filho do general Eisenhower, John, se o seu pai já havia alimentado ressentimentos. Não, ele respondeu. Meu pai nunca desperdiça nenhum minuto pensando sobre as pessoas que ele não gosta. Há um ditado antigo que diz que tolo é o homem que não consegue ficar zangado, mas sábio é o homem que não se deixa ficar zangado. Essa era a filosofia de William J. Gaynor, antigo prefeito de Nova York. Intensamente denunciado pela imprensa, ele foi baleado por um maníaco e quase morreu. Quando estava hospitalizado, lutando pela vida, disse: "Hoje à noite eu perdoo tudo e todos." Isto é ser idealista demais? Doçura e luz em demasia? Se a resposta for sim, vamos nos voltar para o conselho do grande filósofo alemão Schopenhauer, autor de Estudos sobre o Pessimismo. Ele considerava a vida como uma aventura fútil e dolorosa. A melancolia foi inspirada por ele na sua caminhada. Todavia, da profundidade do seu desespero, Schopenhauer disse: se for possível, não devemos sentir nenhuma animosidade por ninguém. Perguntei uma vez a Bernard Baruch, o homem que foi consultor de confiança de 6 presidentes, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt e Truman, se os ataques dos seus inimigos já o haviam perturbado. "Nenhum homem pode me humilhar ou perturbar", ele replicou. "Eu não permitirei que ele o faça." Ninguém pode humilhá-lo ou perturbá-lo e nem a mim, a menos que permitamos. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me machucam. Ao longo da história, a humanidade tem acendido velas para indivíduos parecidos com Cristo, que não guardaram nenhuma mágoa contra seus inimigos. Muitas vezes visitei o Parque Nacional de Jasper, no Canadá, e contemplei uma das montanhas mais bonitas do Ocidente. Uma montanha cujo nome foi dado em homenagem a Edith Cavell, a enfermeira britânica que foi caminhando para sua morte como uma santa diante do pelotão de fuzilamento alemão em 12 de outubro de 1915. Seu crime? Ela havia escondido, alimentado e cuidado de soldados franceses e ingleses feridos em sua casa na Bélgica e os havia ajudado a fugir para a Holanda. Quando o capelão inglês entrou na sua cela para prepará-la para a morte na prisão militar em Bruxelas, naquela manhã de outubro, Edith Cavell proferiu 2 frases que foram preservadas em bronze e granito. "Eu percebi que patriotismo não é o suficiente. Não devo ter nenhum ódio ou amargura para com nenhuma pessoa." 4 anos mais tarde, seu corpo foi removido para a Inglaterra e foram realizadas cerimônias fúnebres na abadia de Westminster. Certa vez passei um ano em Londres. Parei várias vezes em frente da estátua de Edith Cavell, localizada do lado oposto da National Portrait Gallery, e li suas palavras imortais gravadas em granito. "Eu percebi que patriotismo não é o suficiente. Não devo ter nenhum ódio ou amargura para com nenhuma pessoa." A única maneira de perdoar e esquecer os nossos inimigos é se deixar absorver por alguma causa infinitamente maior que nós mesmos. Então, os insultos e as inimizades com que nos deparamos não terão importância porque nós não estaremos preocupados com outras coisas, apenas com a nossa causa. Peguemos como exemplo um evento bem dramático que quase aconteceu nos Pinheirais do Mississippi em 1918. Um linchamento. Lawrence Jones, um professor e pregador negro, quase foi linchado. Há alguns anos, visitei a escola que Lawrence Jones fundou, a Piney Woods Country School, e dei uma palestra ao corpo discente. Atualmente, essa escola é conhecida nacionalmente, porém o incidente que vou relatar ocorreu muitos anos antes, nos dias altamente críticos da Primeira Guerra Mundial. Havia se espalhado um rumor no Mississippi Central de que os alemães estariam tirando os negros do torpor e os incitando à rebelião. Lawrence Jones, o homem que ia ser linchado, era negro, como já mencionei, e foi acusado de estimular a sua raça à insurreição. Um grupo de homens brancos,
parado fora da igreja, ouviu Lawrence Jones gritando para a sua congregação: "A vida é uma batalha na qual todo negro deve cingir-se com a sua armadura e lutar pela sua sobrevivência e pelo seu sucesso." Lutar. Armadura. Basta. Galopando pela noite, os jovens brancos irados juntaram uma multidão, retornaram à igreja, amarraram o pregador, o arrastaram por 1,5 km pela rua, o colocaram em cima de um monte de gravetos, acenderam fósforos e estavam prestes a enforcá-lo e queimá-lo ao mesmo tempo, quando alguém gritou: "Vamos deixá-lo falar pela última vez antes que ele queime." "Discurso! Discurso!" Lawrence Jones falou de cima dos gravetos com uma corda ao redor do pescoço. Falou pela sua vida e pela sua causa. Ele formou-se na Universidade de Iowa em 1907. Seu caráter excelente, sua erudição e sua habilidade musical o fizeram popular tanto com os alunos quanto na faculdade. Depois de formado, recusou a oferta de um empresário do ramo hoteleiro de treiná-lo para os negócios e também recusou a oferta de um senhor rico para custear sua educação musical. Por quê? Porque ele estava empolgado com uma visão. A leitura da história da vida de Booker T. Washington o inspirou a dedicar sua própria vida a educar os membros destituídos e analfabetos de sua raça. Assim, ele foi para a zona mais atrasada que conseguiu encontrar no sul, um local a 40 quilômetros de Jackson, Mississippi. Hipotecando o seu relógio por $1,65, iniciou a sua escola em uma clareira com um tronco como carteira. Lawrence Jones contou aos homens zangados que estavam esperando para linchá-lo sobre a luta que teve para educar esses meninos e meninas sem instrução e treiná-los para serem bons fazendeiros, mecânicos, cozinheiros e zeladores. Ele contou sobre os homens brancos que o haviam ajudado em sua luta para estabelecer a Piney Woods Country School. Homens brancos que haviam lhe dado terra, madeira e porcos, vacas e dinheiro para ajudá-lo a continuar seu trabalho educacional. Mais tarde, quando perguntaram a Lawrence Jones se ele não odiava os homens que o haviam arrastado pela rua para enforcá-lo e queimá-lo, ele respondeu que estava ocupado demais com a sua causa para odiar. Absorvido demais em algo maior que ele mesmo. "Não tenho tempo para rixas", disse ele. "Nenhum tempo para arrependimentos e nenhum homem pode me rebaixar o suficiente para odiá-lo." Enquanto Lawrence Jones falava, com uma eloquência sincera e comovente, enquanto ele implorava, não por si mesmo, mas pela sua causa, a multidão começou a amolecer. Finalmente, um velho veterano confederado no meio da multidão disse: "Eu acredito que este rapaz está dizendo a verdade. Eu conheço os homens brancos cujos nomes ele mencionou. Ele está fazendo um bom trabalho. Nós cometemos um engano. Temos que ajudá-lo ao invés de enforcá-lo." O velho veterano confederado passou seu chapéu pela multidão e levantou uma contribuição de $52,40 dos mesmos homens que haviam se reunido ali para enforcar o fundador da Piney Woods Country School. O homem que disse: "Não tenho tempo para rixas, nenhum tempo para arrependimentos, e nenhum homem pode me rebaixar o suficiente para odiá-lo." Epíteto enfatizou, há 19 séculos, que colhemos aquilo que semeamos, e que, de alguma forma, o destino quase sempre nos faz pagar pelas nossas transgressões. Mais cedo ou mais tarde, disse Epíteto, todo homem pagará o preço dos seus próprios delitos. O homem que se lembrar disto não ficará zangado com ninguém, não se indignará com ninguém, não insultará ninguém, não acusará ninguém, não ofenderá ninguém e não odiará ninguém. Provavelmente nenhum outro homem na história americana foi mais denunciado, odiado e enganado do que Lincoln. Mas Lincoln, de acordo com a biografia clássica de Herndon, nunca julgou os homens pela sua simpatia ou antipatia por eles. Se determinado ato tivesse que ser realizado, ele entendia que o seu inimigo conseguiria fazê-lo tão bem quanto qualquer outra pessoa. Se um homem tivesse falado mal dele, ou fosse culpado por destratar alguém, mas fosse o homem mais indicado para a vaga, Lincoln lhe daria aquela vaga, assim como daria a um amigo. Eu acho que ele nunca tirou uma pessoa de alguma função porque ela era sua inimiga ou porque ele não gostava dela.
Lincoln foi denunciado e insultado por alguns dos homens que ele havia apontado para os cargos de alto escalão. Homens como McClellan, Seward, Stanton e Chase. Todavia, de acordo com Herdon, seu sócio na advocacia, Lincoln acreditava que nenhum homem deveria ser elogiado pelo que fez, ou censurado pelo que fez ou não fez. Porque todos nós somos fruto das condições, das circunstâncias, do meio ambiente, da educação, dos hábitos adquiridos e da hereditariedade que moldam os homens como são e como serão para sempre. Talvez Lincoln estivesse certo. Se você e eu tivéssemos herdado as mesmas características físicas, mentais e emocionais que os nossos inimigos, e se a vida tivesse feito a nós o mesmo que fez a eles, nós agiríamos exatamente como eles. E não poderíamos fazer diferente. Vamos ser caridosos o suficiente para repetir a oração dos índios Sioux. Ó grande Espírito, livre-me de julgar e criticar um homem até que tenha andado em seus sapatos por 2 semanas. Assim, ao invés de odiar nossos inimigos, vamos ter compaixão por eles e agradecer a Deus porque a vida não nos fez como eles. Ao invés de acumular condenação e vingança sobre nossos inimigos, vamos lhes oferecer nosso entendimento, nossa solidariedade, nossa ajuda, nosso perdão e nossas orações. Eu fui criado em uma família que lia as Escrituras ou repetia um versículo da Bíblia todas as noites. Então, se ajoelhava para fazer a oração da família. Eu ainda posso ouvir meu pai, numa solitária casa de fazenda em Missouri, repetindo estas palavras de Jesus. Palavras que continuarão a ser repetidas enquanto o homem amar os seus ideais. Ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te odeiam e ore por aqueles que te usam maldosamente e te perseguem. Meu pai tentou viver estas palavras de Jesus, e elas lhe deram uma paz interior que capitães e reis da terra têm buscado frequentemente em vão. Para cultivar uma atitude mental que lhe trará paz e felicidade, lembre-se que a regra número 2 é: nunca tentemos acertar contas com os nossos inimigos, porque se agirmos assim, nós iremos nos machucar muito mais do que eles. Vamos fazer como o general Eisenhower fez. Não vamos desperdiçar nenhum minuto pensando sobre as pessoas de quem não gostamos.